Você quer se tornar um analista de dados ou um cientista de dados respeitado no mercado de trabalho e a sua principal linguagem de programação é a linguagem R? Então fica ligado aqui neste vídeo, já pega um papel e uma caneta que eu preparei 3 dicas de 3 assuntos que você precisa colocar no seu planejamento de estudos para que você consiga dominar estes tópicos. Isso vai te ajudar pra caramba na sua carreira, na sua produtividade, tá bom? E esses pontos eu pego com base na minha experiência profissional, trabalhando com projetos de consultoria na área de Data Science para diversas empresas no Brasil e também para fora do Brasil. Eu já trabalho com a linguagem R como principal linguagem no meu dia a dia já há muitos anos e já participei de diversos projetos. Então eu falo com propriedade desses 3 pontos, tá? Fica ligado. E eles vão seguir uma ordem. Então o segundo vai depender do primeiro e o terceiro vai depender dos outros dois, tá? Eu diria que o terceiro é provavelmente o mais relevante, tá bom? Então fica ligado aqui até o final. Vamos lá. O primeiro ponto que eu preparei é que você deve parar de trabalhar com scripts e começar a utilizar projetos dentro do RStudio, tá? Aqui eu tô te mostrando como que normalmente a gente faz quando a gente começa a aprender a linguagem R, né? A gente vem aqui em novo arquivo, cria um novo script e começa com library, e aí começa a carregar os pacotes, e aí, opa, começa a carregar os pacotes, e aí na sequência você começa a escrever ali o seu código, né? Esquece isso, tá? Se você quer começar a ter projetos que sejam mais robustos, tá? E que as outras pessoas, os stakeholders também vejam esses seus projetos dessa forma, ou até mesmo recrutadores, quando você for conversar com alguém técnico da área de dados que trabalha também com a linguagem R, você precisa dizer que você sabe trabalhar com projetos, tá? Como é que isso funciona? Você vai vir aqui em Project e New Project, tá? E aqui, essas duas primeiras opções são as que servem para agora. Depois da terceira dica, é, você vai também estar habilitado a trabalhar com essa parte aqui de criar um novo projeto a partir do controle de versões, tá? De algum repositório, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai escolher se eu vou querer criar um novo diretório, uma nova pasta, ou se eu vou já partir de um diretório, de uma pasta que já existe. Então, por padrão, sei lá, você vai criar aqui com base numa nova pasta, aí você vai simplesmente dar um nome e criar, seguir o passo a passo aqui. Se eu apertar aqui e der um nome, ele já vai criar um novo projeto. Mas eu quero te mostrar um exemplo funcionando. Este aqui é um projeto do meu website, o meu website wrprates.com. Ele é todo feito a partir da linguagem R de programação usando o pacote quarto, tá? Então todos os meus arquivos, você viu que eu carreguei ali, e todos os meus arquivos que eu uso para trabalhar no meu website estão aqui dentro dessas pastas, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um post, um dos posts eu construí aqui. Esse aqui não é um post, mas enfim, os posts estão aqui. Isso. Esse aqui é um dos posts que eu falo sobre análise preditiva de churn. Então, ele tá todo aqui. Os códigos que geram os gráficos, tá tudo aqui. Mas o que que isso acontece? Trabalhar com projeto fica muito mais organizado, tá? E você não precisa também ficar definindo o folder, né? O diretório de trabalho, que é algo que você tem que ficar... fica muito chato trabalhar com scripts, que você tem que ficar definindo todo o caminho se você quer abrir uma imagem ou, sei lá, chamar algum outro arquivo, ou abrir um arquivo de dados mesmo, né, um CSV, um Excel, você tem que ficar definindo todo o caminho do arquivo. Assim, no projeto, não, ele já entende que o root, que é a principal, é, começa onde está o arquivo R-Project, que é este arquivo aqui que ele cria como principal, né, com as informações do projeto. Então, você vai compartilhar isso com outras pessoas, por exemplo, que tem a ver com a última dica que eu vou passar aqui para você, de trabalho compartilhado, e, e esse caminho, né, de abrir os arquivos e tudo mais já está ali embutido. Fica muito mais fácil de você trabalhar de forma compartilhada também, tá bom? Vamos então para a segunda dica, que é você trabalhar com o pacote renv, renv, de R Environment. O pacote renv, ele ajuda a gente a fazer a gestão dos pacotes. O que que isso resolve de dor, né?
Um dos problemas que a gente tem, principalmente se você trabalha com consultoria, atendendo clientes, tanto como freelancer ou em alguma empresa, ou até mesmo se você trabalha na área de dados de uma empresa e você eh, fez um projeto ano passado, vai tentar rodar agora, começou a dar pau, não rodou direito. Ou ainda se você é acadêmico também, trabalha com pesquisa acadêmica e você fez um artigo no passado, rodou, agora você quer atualizar os dados, quer fazer uma variação daquele artigo, de repente tentar publicar algo diferente, mas não rodou aquele código. Aí você tem que perder todo um tempo para fazer um debug e tentar entender o que está acontecendo, e às vezes é porque mudou alguma função em algum pacote que atualizou, tá? Ou alguma função não existe mais, ou tem alguma incompatibilidade. Como que a gente resolve isso com o pacote renv? Ele vai garantir que dentro daquele. Só que você tem que trabalhar com um projeto de R. Então, ele vai garantir que dentro daquele projeto que você está trabalhando, ele vai chamar o pacote X dentro da versão XYZ, entendeu? Então, ele não vai atualizar ele vai sempre buscar a versão correspondente que funciona, que o projeto funciona para cada um dos pacotes. E é fantástico, tá? Deixa eu te mostrar aqui a página deles. Ah, depois você pode dar uma olhadinha, tá? Tem basicamente 3 comandos. Então você vai criar um projeto dentro do RStudio, vai instalar o pacote renv primeiro, e aí você vai usar essa função aqui, renv-init, que ele vai inicializar o renv dentro do seu projeto. E aí depois, quando você vai trabalhando, você vai instalando pacotes, né? Normal. Então instala 1, 2 pacotes. Aí quando você vai finalizar ali o seu trabalho por aquele momento, você chama esse comando aqui, renv snapshot. Dessa forma aqui como tá. Geralmente eu uso os próprios default dele, eu só chamo assim como tá mesmo, sem colocar parâmetros. E aí ele vai atualizar um arquivo que se chama renvlock. Renvlock. Este arquivo é o arquivo que contém todas as informações, é um arquivo de texto ali, e ele contém todas as informações de que o pacote de PlyR é utilizado na versão 1. Tal, tal, tal. O pacote Shine é usado na versão 1. Tal, tal, tal. E aí daqui um ano, se você não mexer mais nesse projeto, daqui um ano você vai pegar ele e você vai ainda, uma situação ainda pior, né? Você vai utilizar uma outra máquina e você vai instalar todos os pacotes de novo. Você vai dar um comando que chama, não está aqui nessa página, mas chama renv restore, esse aqui. E aí você vai restaurar tudo, e ele não vai simplesmente instalar os pacotes com base na última versão, porque aí poderíamos ter erros, né? Mas ele vai instalar os pacotes com base naquilo que está dito dentro do renvlock, tá? E aí a gente garante que o projeto que funcionava no passado vai funcionar ano que vem também, tá? E aí você tem mais tempo para fazer atualizações. Você pode fazer as atualizações pacote por pacote, vendo se funciona. Você fica mais tranquilo, não precisa ficar apavorado tentando resolver tudo, algo que não está nem rodando, nem funcionando, né? Bom, essa dica é de ouro, tá? Eu realmente recomendo que nos seus projetos, mesmo nos pessoais, você comece a trabalhar com a Renv para você já ir se acostumando, e se você tiver a oportunidade de usar esse pacote no meio corporativo, na sua empresa, no seu dia a dia, comece a usar o quanto antes. Vamos lá então para a terceira dica. A terceira dica, eu falei que ela é a mais importante, sem dúvida, porque é ela que vai garantir que a gente consiga trabalhar de forma compartilhada. E hoje em dia não tem mais como, faz muito tempo que eu não trabalho sozinho num projeto. Geralmente a gente trabalha junto com outras pessoas, né? E mesmo se você é a única pessoa que está desenvolvendo o código, geralmente pode ser a situação de, por exemplo, se você trabalha com consultoria, pode ser que você queira compartilhar esse código depois que você sair do projeto com o seu cliente, dar um treinamento de como rodar o projeto que você, os scripts ali que você criou, e isso pode gerar aí um problema, né? Porque se você não tem essa estrutura de compartilhamento, pode gerar um gargalo aí, e outras pessoas podem não conseguir trabalhar direito com, com o seu projeto. Então, o que que você precisa saber? Você precisa saber trabalhar com Git, tá? E o Git, ele é uma ferramenta onde a gente consegue guardar o histórico de versões que a gente trabalha aí do nosso código. Só que o Git em si, só Git, ele vai fazer isso localmente na sua máquina, o que já te dá uma segurança
maior do que simplesmente salvar os arquivos ali, porque uma vez que você salva, ele já sobrescreve a versão passada, né? Não tem controle de versões. Trabalhar com Git localmente na sua máquina já vai eliminar esse problema, porque já vai criar um versionamento, tá? Mas ainda localmente é algo muito perigoso, porque se o seu computador estraga, você perde, né? Então, qual que é a forma mais segura de você trabalhar com versionamento de código? É você utilizar uma das ferramentas como o GitHub ou GitLab. Eu recomendo que você comece com GitHub, apesar de que eu comecei a trabalhar com GitLab, mas é basicamente a mesma coisa para os comandos básicos. Eu não recomendo assim que você seja um expert em Git, como por exemplo um desenvolvedor de acostumado com trabalhar com desenvolvimento de aplicativos ou coisas assim. Mas é muito importante que você tenha pelo menos uma noção básica. E se você achar interessante, sim, vá mais a fundo, porque tem muitas coisas legais que dá para fazer com Git, tá? Mas o básico que eu acho que você tem que saber fazer é você conseguir ter um repositório no GitHub, subir o seu projeto local para o GitHub, baixar um repositório, trazer, né? Não é baixar, é dar o git pull ali, ou clonar um repositório de outra pessoa que está lá no GitHub, clonar e trazer para sua máquina e executar isso, tá? E eu, inclusive, eu não vou explicar a Git, nenhuma dessas coisas aqui em detalhes, né? Se você tem interesse sobre algum desses tópicos em específico para que eu traga um vídeo só sobre isso em mais detalhes, deixe um comentário aqui que eu vou elaborar um vídeo específico para cada um desses temas, tá? Mas deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu dou uma dica para você. Bom, então deixa eu só comentar. A gente tem o Git, tá? Só Git. Esse é o site oficial do Git. Então, se você quer saber os comandos que tem que usar, pode estudar por esse site aqui, tá? Porque os comandos que você vai dar é em Git, tá? O que o GitHub e o GitLab fazem, eles, assim, palavras do dia a dia, eles sobem para a nuvem, eles mantêm numa nuvem, digamos assim, o seu versionamento de código. Então, se o seu computador estragar, você está 100% seguro com os seus códigos lá no GitHub ou no GitLab. Mas os comandos que você vai usar para subir ou para trazer de volta o código é sempre a mesma coisa. E o que você precisa aprender de básico? Você precisa saber trabalhar com git add, que é o comando que adiciona os arquivos para você poder dar um commit. Git commit, que é o comando que salva os arquivos dentro daquela versão específica. E aí cada commit, então você pode reverter, por exemplo, um commit anterior, caso você tenha feito algo errado, ou caso não funcione, você pode voltar para o commit anterior. E aí você precisa também conhecer o comando git push, que é o comando que vai subir para o GitLab ou para o GitHub o seu código que está local, e também o git pull, que é o comando que vai trazer de volta alguma atualização. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto, mas tem outras pessoas também trabalhando no mesmo projeto, e eu quero atualizar uma parte do código ali, que a gente chama de branch, quero atualizar que são as ramificações, eu quero atualizar uma branch que foi atualizada por outro desenvolvedor, ou seja, algum outro desenvolvedor, algum outro cientista de dados subiu um pouco de código lá nessa nuvem, e eu preciso atualizar a minha máquina ali localmente para eu conseguir dar sequência aos trabalhos partindo daquilo que outra pessoa fez. Então eu vou precisar dominar o comando git pull, tá? Você precisa também entender essa questão das branches, como que elas funcionam. E que mais? Git clone também, para você conseguir clonar um projeto, tá? E um exemplo de um repositório interessante para você clonar é este aqui, meu. Tem diversos outros que você pode até colocar um comentário, que eu posso até elencar alguns, parar e dar uma olhada em alguns projetos para você clonar e começar a testar isso. Mas este aqui, aulas curtas no meu repositório, é, é um, é um exemplo onde eu coloco materiais para os vídeos aqui do meu canal do YouTube, tá? Então, se você vir aqui, você vai conseguir clonar, tá? Este meu repositório, um repositório público, tá bom? Bom, eu acho que era isso de forma geral, tá? Deixa eu voltar para mim. Então, recapitulando, trabalhar com projetos dentro da RStudio, saber dominar, né, o Arenv, o pacote Arenv, pelo menos aí com as funções de Arenv init, Arenv snapshot, Arenv restore,
e saber também o básico de Git. Com essas e Git e criar uma conta aí no GitHub para você começar a ter. Inclusive, você pode começar a criar o seu portfólio de análise de dados no GitHub, tá bom? Com esses 3 pontos, eu tenho certeza que você já quebra muita barreira de entrada na hora de conversar aí com recrutadores, tá bom? Quando você for começar a concorrer a vagas de emprego aí na área de análise de dados, de ciência de dados. Então, se você gostou desse vídeo, se você ficou comigo até o final, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário aí falando o que você achou. Tá bom? Abraços, até mais.